Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar hoje, eu recebo aqui Mônica Sodré, cientista política, educadora política e consultora do terceiro setor em organizações como a RAPS e o Movimento Voto Consciente. Bem-vindo, Mônica. Obrigado. Obrigado, Humberto, pelo convite. Mônica, eu queria começar entendendo com você aqui um pouco de um trabalho que a gente recebeu faz vários programas atrás, lá no nosso começo aqui do Causando em São Paulo. A gente recebeu a Rosângela Gimbinski para falar um pouco do Movimento Voto Consciente. Mas dentro do Movimento Voto Consciente, e na verdade numa rede de organizações, você se responsabilizou no ano passado pela coordenação de um prêmio de boas práticas legislativas que provavelmente se repetirá esse ano. Eu queria entender um pouco com você o que é esse prêmio de boas práticas legislativas num país que tem visto o Poder Legislativo em geral sob os mais diversos formatos de práticas consideradas ruins. Exatamente. Beto, como você sabe, o Legislativo não figura entre as instituições mais benquistas ou mais confiáveis na percepção do brasileiro. Existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, lançada desde 2013, a última delas foi em 2017, que mostra sempre o Legislativo, e aí na esfera nacional, entre as instituições menos confiáveis na percepção do cidadão. O Prêmio Paulista é uma iniciativa, ano passado e provavelmente esse ano, do Movimento Voto Consciente, da OAB Seccional São Paulo, da Associação Paulista de Escolas do Legislativo, a APEL, e também do Movimento Voto Consciente. É uma iniciativa que esteve ano passado na sua terceira edição, embora a primeira e a segunda tenham ocorrido com outros parceiros. E o objetivo é justamente criar um prêmio que seja perene, a exemplo do que acontece na gestão pública, e que possa reconhecer boas práticas legislativas em âmbito municipal, levando em conta que nós temos em São Paulo 645 cidades, há bons vereadores e vereadoras fazendo trabalhos que devem ser reconhecidos e, sobretudo, disponibilizados para o cidadão e para outros pares, outros colegas que queiram levar isso para outras câmaras. Vale ressaltar que o prêmio, em nenhuma das suas edições e possivelmente também na próxima, o prêmio não tem caráter financeiro, ele não aporta nenhum tipo de recurso financeiro nessa premiação. Uma premiação simbólica, via certificados e uma plaquinha para o vereador, para as casas legislativas também, para a sociedade civil, mas não tem nenhum tipo de recurso financeiro envolvido nessa premiação. O que é bem importante, porque existem, sem querer obviamente polemizar, mas existem algumas iniciativas de premiações a vereadores que são vendidas para os vereadores, né? Então, o vereador aparece na foto dizendo recebi o prêmio, na verdade ele comprou o prêmio, e essa é uma forma que algumas organizações de caráter bastante duvidoso, a bem da verdade, né, se utilizam e vendem para fazer caixa, movimentar dinheiro público ou movimentar dinheiro dos representantes, dizendo que não, é só uma contribuição aqui para o jantar, né? Cada convite do jantar custa, sei lá, R$500, o cara leva 10 pessoas. É um absurdo uma coisa dessa, né? Quer dizer, nesse caso em especial, você está falando de um prêmio que não envolve recurso nem do vereador para se inscrever, nem do vereador para receber como premiação, nem de nenhuma parte envolvida nessa história tem qualquer tipo de recurso financeiro, é isso? Exatamente. Então, o reconhecimento é simbólico, o prêmio tem inscrições gratuitas para o vereador, para a Casa Legislativa e para a sociedade civil. Ano passado nós tivemos 4 categorias, então categorias Excelência, Gestão Legislativa, Inovação e Sociedade Civil, justamente para aproximar o cidadão da política e reconhecer boas práticas de pessoas e organizações da sociedade civil que já estejam fazendo bons trabalhos em relação aos parlamentos municipais. E isso tudo é gratuito, então não há nenhum tipo de custo nem para inscrição, nem para concorrer. O único custo implicado nisso é o finalista vir até São Paulo para a cerimônia de premiação, e aí o custeio dessa despesa fica a cargo do finalista. Tá, que pode ser aí do vereador, da Casa Legislativa, isso. Enfim, o prêmio não entra nesse detalhe, exatamente. Não quer saber como o cara foi parar lá, exatamente. No sentido físico, né? Sim, claro, no sentido de ter feito lá uma avaliação. Como é que é feito, o que se avalia, o que se premia, Mônica, nesse prêmio?
Quer dizer, são projetos de lei, são iniciativas das casas. O que se premia, na verdade, e quem é premiado no prêmio de boas práticas legislativas? Ano passado, nós tivemos essas 4 categorias que eu mencionei e cada uma delas contemplou algumas subcategorias específicas. Então, uma das coisas que o prêmio avalia é o impacto que aquela iniciativa tem naquele município. Então, o que trouxe de bom, medido por meio de indicadores que são avaliados pelo autopreenchimento de um formulário. Então, o que nós temos é um formulário disponível para inscrição, seja do vereador, seja da Casa Legislativa, seja da sociedade civil. E esse formulário varia de acordo com a categoria na qual a pessoa está se inscrevendo. Existem algumas perguntas que são comuns, existem algumas perguntas que são adaptadas àquele perfil. Na categoria inovação, não era necessário, a sanção/promulgação do projeto de lei. Então, a gente considerou como inovadores todas aquelas iniciativas que tiveram início nas casas legislativas, foram apresentadas, estavam tramitando e não tinham sido arquivadas até o momento da inscrição. Então, a respeito, inclusive, de questões relacionadas à constitucionalidade e tal, que isso também... A gente sabe que constitucionalidade, claro que tem um perfil técnico, mas também tem um perfil bastante político em muitos casos. Portanto, o objetivo não era desqualificar ninguém por questões, por exemplo, como esse tipo de avaliação pelas próprias casas. Exatamente. Embora tenhamos o cuidado sempre, sobretudo na última edição, de deixar claro que a premiação, embora não envolva recursos financeiros, não envolve também nenhum tipo de atestado de idoneidade ou de constitucionalidade sobre os projetos. Então, a avaliação premia e reconhece, sobretudo, iniciativas de impacto. Tenham sido elas promulgadas, tenham sido não na categoria inovação, iniciativas apresentadas e desenvolvidas pela sociedade civil. Tivemos um caso ano passado de uma iniciativa promovida pela Universidade Federal de São Paulo. Enfim, é um pouco nessa linha. A avaliação acontece de maneira cega, então nenhum detalhe sobre o autor é fornecido à comissão julgadora. E a comissão julgadora é escolhida independentemente das organizações parceiras. Então, os jurados são convidados e avaliam as inscrições num sistema online que não permite a identificação do autor. Como é que funciona essa comissão julgadora? Quem são? Não precisa, obviamente, falar em nomes, claro, etc., mas existe um perfil desses julgadores e nesse sentido, como é que eles trabalham? Cada projeto é lido por quantas pessoas, de diferentes áreas? Enfim, como é que funciona esse julgamento? Existe. Nós procuramos justamente valorizar as áreas do conhecimento que estão envolvidas na parceria. Então, tivemos 3 membros da comissão julgadora indicados pela OAB, 3 membros indicados pelo Laboratório de Gestão Governamental da USP e 3 membros da Ciência Política indicados pelo Movimento Voto Consciente. Cada uma das organizações passa pela avaliação cega de um membro de cada área do conhecimento e, portanto, a nota final é a média simples das 3 notas atribuídas por cada uma das áreas do conhecimento. E vence naquela subcategoria a maior nota. Tá, ou seja, o que você está nos dizendo é que todos os projetos que foram submetidos na última edição do Prêmio de Boas Práticas Legislativas passaram pelo olhar de um cientista político, de um advogado e de um gestor público, certo? E que aí, obviamente, venceu quem teve a melhor nota, etc, etc, etc. Portanto, é possível dizer que é uma banca multidisciplinar, né? E que essa multidisciplinariedade, de uma certa forma, por mais que ela não garanta, como você bem observou, idoneidade, avaliações de cunho mais pessoal ou questões mesmo de constitucionalidade dos projetos, pelo menos é um olhar amplo acerca de uma iniciativa do Poder Legislativo. Isso, exatamente. A gente entende que isso justamente enriquece a avaliação. Quer dizer, são múltiplos olhares, múltiplas áreas do conhecimento e que, portanto, se combinam na hora de dizer que tal iniciativa, ou uma iniciativa ou outra iniciativa pode ter gerado mais impacto. E, mais uma vez, a gente avalia o projeto, mas também o formulário autopreenchido. Então, é uma combinação de avaliações, Tá, e aí você observou, Mônica, que no caráter, aí na linha de lógica aí do projeto, chamada de inovação, o projeto não precisa ter sido aprovado. E existe uma outra categoria, digamos assim, que você tratou como categorias e subcategorias. Então, existe uma outra categoria ligada aí a projetos já aprovados, é isso? Isso, exatamente. Temos também a categoria de gestão legislativa, voltada especificamente às casas legislativas. Então, o premiado é o presidente da casa, para reconhecer também iniciativas
do corpo técnico da casa, que por vezes tem um trabalho super importante, e também da sociedade civil. Mas você tem razão, na categoria excelência, não pedimos que o projeto tivesse sido promulgado ou sancionado pelo Poder Local. No excelência. No excelência. No excelência. Tá. O inovação não precisava ter sido promulgado ou sancionado. Tá, e o excelência... Desculpa, tem razão. O inovação não necessitava dessa aprovação. O excelência precisava. Tá, o excelência são projetos que já existem. Isso, exatamente. São leis que já existem nas cidades. Exatamente. E Mônica, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, pergunta muito simples. Apareceu coisa boa? Apareceu, embora esse ano nós tenhamos uma expectativa maior sobre o volume das inscrições também, né? Nós temos 645 cidades no estado de São Paulo. Vale a pena ressaltar que o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas é voltado somente para iniciativas do estado de São Paulo. E nós tivemos 144 inscrições. Quer dizer, um número pequeno de inscrições, levando em conta o número de casas e de vereadores que nós temos espalhados pelo estado. Aproximadamente 6 mil vereadores. Exato, somente 144 inscrições. Nós tivemos 20 finalistas, 11 vencedores e tivemos somente uma mulher na final e, portanto, uma mulher vencedora, o que também chamou a atenção negativamente, mas revela um pouco também a ausência das mulheres em espaços de tomada de decisão e na política, como a gente sabe que acontece. Mas tivemos boas iniciativas do Parlamento aqui de São Paulo, tivemos de Piracicaba, tivemos de Guarujá. Guarujá foi premiado com 2 iniciativas, uma para a Casa Legislativa e uma para o vereador. Tiveram coisas interessantes. Ou seja, dá para ter esperança e dá para falar em boas práticas legislativas, a despeito do senso comum, por vezes, demonizar os parlamentos, e a gente sabe que existe uma necessidade muito clara das pessoas efetivamente se aproximarem dos parlamentos, entenderem, né, melhor os parlamentos, e eu acho que o prêmio, de uma certa maneira, contribui com isso. Para a gente continuar entendendo essa lógica toda, a gente vai parar um minutinho, a gente já volta, e aí eu vou querer mais detalhes desse prêmio, porque a gente precisa valorizar a nossa lógica de representação. Segura um pouquinho aí que a gente já volta, pessoal. Estamos de volta com o Causando em São Paulo de hoje, recebendo a cientista política Mônica Sodré, que nos contava na primeira parte do nosso programa sobre o Prêmio de Boas Práticas, o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas. Mônica, no começo do programa a gente falou dos parceiros envolvidos nesse prêmio e depois falamos da composição de uma banca de jurados que teria relação com os parceiros. O Laboratório de Gestão Governamental. O Laboratório de Gestão Governamental da USP é um dos parceiros. Exato. Isso pode empregar ao prêmio também uma percepção mais acurada do desenvolvimento de políticas públicas? Quer dizer, quando você fala dessas 144 inscrições que você nos contava no primeiro bloco, e obviamente de diversos projetos relacionados a isso, diversas ideias relacionadas a isso, fica só naquela lógica da honraria, do dia disso, do dia daquilo, da chave da cidade, etc., ou nesses projetos existem coisas muito consistentes do ponto de vista mesmo da lógica, do aprimoramento das políticas públicas sob responsabilidade dos municípios? Existe, e tem razão sobre a participação do LabGov, eu acabei não citando, e tem uma percepção nossa de que essa área, sobretudo, traz um olhar sobre a qualificação de políticas públicas, né? Então, tivemos, por exemplo, um projeto, não vou citar nomes aqui, mas tivemos um projeto de combate à corrupção em nível municipal, e foi uma das boas iniciativas que eu me lembro agora de cabeça nesse bate-papo aqui. Mais de um nesse sentido, não? Pelo que eu li dos finalistas ali, tivemos mais de um, inclusive mostrando que bons projetos, de fato, são replicados em outras cidades, né? Então, a percepção da área do direito, da área do campo de públicas, da ciência política, enfim, combinados, trazem uma avaliação mais completa e também que saia um pouco dessa lógica da honraria, da prestação de favores e coisas do tipo. Nem existem categorias para esse tipo de situação, quer dizer, também seria estranho que o nome da rua da cidade X fosse mais importante que o nome da rua da cidade Y. Exato. Né? Quer dizer, não existe... Não. Questões dessa natureza, por mais relevantes que elas possam ser para a realidade local do Poder Legislativo e, por vezes, mesmo da questão da vida das pessoas, de ter um nome na rua, de ter lá uma dignidade, de poder dar um endereço, enfim. É normalmente assim que se defende esse tipo de situação, por mais controversa que possa ser e por mais polêmica que possa ser no que diz respeito
a produção legislativa. Mas, voltando nas categorias do prêmio, você citou uma delas relacionadas à gestão da Casa Legislativa. Os cursos de política e a Escola do Parlamento aqui da capital, né, da cidade de São Paulo, tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com a USP, né, com o curso de gestão de políticas públicas da USP, justamente para oferecer uma disciplina de gestão do legislativo. A gestão do legislativo, por vezes, não parece meio esquecida no ambiente da gestão pública? Fala-se em gestão pública, parece que fala-se sempre na execução de alguma coisa, de alguma política. A gente não precisa olhar um pouco para o parlamento nesse quesito também? Sem sombra de dúvida. Inclusive, das 645 cidades que temos em São Paulo, o número de escolas do parlamento não chega hoje a 30, né? Então, isso revela também uma certa distância em relação a esse órgão, enfim, essa possibilidade que existe dentro dos parlamentos. E pouco se fala também sobre o papel educativo dos parlamentos, né? A gente fala muito sobre a fiscalização do executivo, sobre a produção de leis, mas fica um pouco esquecido esse papel ativo de educar o cidadão para valores democráticos, para a cidadania e coisas do tipo. E no número de inscrições que tivemos ano passado, obviamente, isso também se reflete, né? Então, o número de inscrições de escolas legislativas foi bem reduzido se comparado ao número de inscrições globais nas outras categorias. Porque existia uma subcategoria na gestão do parlamento específica para desenvolvimento de cidadania, democracia e coisas do tipo? Ou existia algo nesse sentido, quer dizer, do papel educativo? Tínhamos, embora não de maneira tão detalhada. Inclusive, foi uma demanda... Mais promoção da democracia e cidadania. Isso. E tem sido uma demanda de que esse ano haja uma categoria ou subcategoria específica para escolas do parlamento. A gente ainda não acertou isso em detalhes, como é que vai estar na execução, mas há uma demanda. Perfeito. Mônica, existe uma última categoria aí ligada à questão da sociedade civil. Qual o objetivo dessa categoria? Quer dizer, o que exatamente os organizadores do prêmio pretendiam quando trouxeram para o prêmio essa questão da sociedade? Uma aproximação com o poder público? Como é que funciona essa categoria? As edições anteriores do prêmio aconteceram com base em outras categorias e não contemplavam ainda a sociedade civil. A percepção das organizações parceiras para essa terceira edição de 2017 foi justamente de que existem boas práticas na sociedade civil, seja por meio do cidadão, seja por meio de uma organização formalmente constituída, que precisam ser valorizadas e, mais do que isso, estão gerando impacto para a cidadania, para a promoção dos valores democráticos. Então, é função do prêmio, ou deveria ser função do prêmio, uma vez que está se propondo a reconhecer boas práticas, incorporar também esse olhar mais cuidadoso e mais atento para o cidadão. E tivemos também, então, nessa edição, a categoria Sociedade Civil, com 4 subcategorias, e tivemos uma boa participação, um bom volume de inscrições nesse sentido. E os vitoriosos tratam exatamente do que? Você se recorda, assim, mais ou menos, do que eles falam nesse sentido de relação com o Poder Legislativo? Me recordo, tivemos uma iniciativa vencedora em Piracicaba, que justamente se dedica a olhar para os parlamentos e avaliá-los com base num método e em alguns critérios específicos. Tivemos um vencedor numa subcategoria que foi a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que em parceria com a Câmara Municipal de Guarulhos, se eu não me engano agora, o município, tem promovido cursos de educação políticas abertos ao público universitário e também à sociedade em geral. E tivemos também uma iniciativa de pessoas da sociedade civil que endereçaram algumas questões relacionadas ao alcoolismo na adolescência, ao problema do alcoolismo na adolescência, para alguns vereadores daquele município. E os vereadores acolheram a iniciativa e encaminharam um projeto de lei para a Casa Legislativa daquele local, justamente para ter um projeto nesse sentido. Foi uma iniciativa da sociedade em parceria com o poder local. Numa lógica de projeto de lei de iniciativa popular, assim? Me parece, posso estar enganada agora, porque estou falando de cabeça, mas me parece que não. Foram uma série de reuniões que sensibilizaram o Poder Legislativo e aí foi apresentado como um projeto do vereador X ou Y, mas foi por sensibilização da sociedade. Ou seja, não pela tradicional coleta de assinaturas, isso, exatamente, etc. Exatamente. Que, por sinal, poderia estar mais claro para a sociedade, né? Quer dizer, do quanto que a sociedade efetivamente poderia propor leis não só no plano federal, como existem aí, algumas, talvez menos de 10 iniciativas populares, desde 1988 até aqui, que tramitaram pelo Congresso Nacional. Eu acho que as duas mais famosas, pelo menos no que diz respeito à lógica política,
a Lei 9840 de 1999, contra a corrupção eleitoral, e a Lei da Ficha Limpa. Agora tem as 10 medidas anticorrupção, enfim, que o Ministério Público também coletou assinaturas. Existe a discussão e existe idas e vindas muito tensionadas dentro do Poder Legislativo acerca disso, mas a gente poderia pensar isso de forma mais clara nos estados e nos municípios, né, Mônica? Uma participação popular mais robusta, né? Certamente, uma participação popular mais robusta, a coleta de assinaturas em meio digital, talvez. Já tem hoje ferramentas como blockchain, enfim, que permitem a certificação digital, né, averbando que a assinatura pertence de fato àquele CPF. Porque hoje o que acontece também, a dificuldade dos parlamentos é checar a veracidade daquelas assinaturas, né? Então, essa checagem se dá quase não, até onde eu sei, manualmente. Então, isso gera também uma dificuldade, um tempo maior para análise do que se chega, porque isso é feito manualmente, né? Agora, se a gente pensar numa modernização disso, um objetivo seguinte seria, entre aspas, obviamente, com todo respeito também, uma modernização do próprio cidadão ou da própria condição de cidadania, né? Quer dizer, onde a gente poderia encontrar um ambiente razoável para que as pessoas melhorassem suas respectivas condições de cidadania, com mais informações, com um ativismo ainda maior. A gente tem visto um ativismo crescente nos últimos anos. O que a gente poderia esperar desse cidadão mais preparado e onde prepará-lo? Acho que temos iniciativas das mais diversas hoje espalhadas no Brasil, né? Temos cursos de educação política sendo fornecidos por várias organizações. As escolas do parlamento, como a gente mencionou, têm um papel fundamental nessa situação. Mas eu tenho visto com muito bons olhos iniciativas de jovens que estão entendendo que tem uma contribuição para dar também em relação à formação desses cidadãos. A gente está falando do Politiquem em Pernambuco, está falando da Oficina Municipal aqui em São Paulo, está falando do próprio Movimento Voto Consciente, está falando do Politize, do portal Politize. Enfim, tem algumas coisas bacanas surgindo aí que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. E em comum, todas elas têm o caráter de serem gratuitas, né? Então, elas estão à disposição do cidadão, umas de maneira presencial, outras de maneira online, digital, para ajudar, né, nesse papel de preparo. Obviamente que a escola deveria trazer isso também, né? A escola mesmo. A escola tradicional, óbvio. Não estou falando aqui do escola sem partido, eu estou falando da escola ser um espaço de discussão de ideias, né? De que sejam quais forem. Então, da minha percepção, eu advogo para que isso tivesse esse espaço de discussão, de preparo, de discussão sobre valores e princípios, que isso estivesse incorporado no cotidiano da escola, via Grêmio, por exemplo, né? São poucas as escolas, trabalhamos nós dois em escolas municipais e escolas estaduais aqui, a gente sabe que são poucas as escolas que têm a prática do Grêmio hoje, né? É como algo pulsante, né? Sim. Como checklist na vida do diretor normalmente tem, né? Ele monta lá e faz, né? Ou alguém monta e faz. A gente sabe que existe um esforço do poder público para que isso melhore, isso seja aprimorado. Mas é um desafio cultural também dos mais expressivos. Mas efetivamente a gente precisava entender um pouco mais, de maneira mais clara, de maneira mais plena, o sentido dessa participação política, né? Certamente. E para o jovem tem uma questão em relação, pelo menos a minha percepção sobre os grêmios, é que muitos não sabem para que serve. Então, você se envolver com algo que você não sabe muito para que serve, nem que resultados vai trazer, acaba prejudicando um pouco, né? Isso se reflete também, a gente aqui está numa casa legislativa, a gente vê isso com audiências públicas e com N outros instrumentos de consulta à população. Se as pessoas têm dificuldade de entender, e de fato tem, porque às vezes a linguagem é técnica, fechada, hermética, se você não consegue ver tradução da sua ideia, da sua contribuição para algo efetivo, isso acaba muito mais desmobilizando do que mobilizando as pessoas, né? Se as pessoas tiverem curiosidade para entrar em contato contigo, conhecer melhor essa iniciativa do prêmio, como é que elas fazem? Assim? Como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato? Tá, primeiramente pelo meu contato pessoal, e-mail monsodré, de monicasodré@gmail.com. Segundo lugar, pelo e-mail prêmiopaulista@votoconsciente.org.br, onde a gente centra as comunicações sobre o prêmio. E, em terceiro lugar, pelo site do Movimento Voto Consciente, o www.votoconsciente.org.br, onde existe uma categoria, uma aba específica para o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, e lá estão também à disposição todas as iniciativas finalistas e premiadas no ano passado, que podem ser baixadas e replicadas em outros municípios. Muito legal, muito legal. Portanto, o prêmio não causa só na capital, o prêmio está causando no estado. Tem gente da capital, tem vereadores da capital que foram premiados,
acessaram o prêmio, se interessaram pelo prêmio. A escola do parlamento aqui se encarregou, inclusive, de distribuir material de divulgação do prêmio em todos os gabinetes no ano passado. Fará isso esse ano de novo, porque acredita na iniciativa, porque acha que é importante a gente valorizar as iniciativas dos nossos parlamentares e, obviamente, dos demais 6 mil parlamentares, ou cerca de 6 mil parlamentares espalhados pelo estado de São Paulo. Mônica Sodré, obrigado, muito obrigado pela sua entrevista, e eu acho que a gente vai tentando construir um parlamento mais bacana, né? Certamente. Eu que agradeço o convite, fico super à disposição de vocês e do pessoal que nos assiste. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento, acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. Até a próxima. Valeu!